Amados, como vocês estão? Aqui é o João. Para os novos aí, forte abraço a todos vocês. Esse canal é o canal do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aqui é feito para a glória dele e a glória dele somente, né? Tudo é feito para a glória dele e a glória dele somente. Olha aí. Olha aí olhando para você aí, ó. Estendendo a mão para você. Aí, pega a mão dele. Pega a mão dele. Ele quer levar você para a casa que ele criou para você no céu e você possa viver com ele por toda a eternidade. Pega na mão dele. Ele está fazendo um convite aberto a todos vocês. E estamos aqui mais uma vez, então vamos a mais um sonho que a Erin teve. Nós vamos para a história de Jesus 5:1-3. História de Jesus, já está 5:3. Os grandes planos de Deus são maiores do que os do inimigo. Se você tem estado aqui nessa jornada com João, desde o início aqui, realmente estamos chegando num ponto simplesmente maravilhoso, que o Senhor está simplesmente conversando abertamente com a nossa irmã Erin sobre muitas coisas. Realmente estamos lá nessa jornada, estamos chegando realmente aí, né, nessa etapa final. Lindo Deus se revelando para nós. E as tarefas que ele vai fazer com cada um de nós, realmente magnífico. Eu vou ler tudo que ele tem falado aqui, foi realmente magnífico. Se tiver de quebrar, dividir 2 vídeos, eu faço. Vamos começar. Os grandes planos de Deus são maiores do que os inimigos. Então, interessante aqui, o principal é como você agora está falando diretamente comigo, mesmo enquanto eu realizo minhas tarefas diárias. Você está nas tarefas mais mundanas. Realmente, em cada tarefa que ela está fazendo, ela deu o exemplo aqui, ela limpando o ar-condicionado e aí depois ela tinha 3 filtros, ela esqueceu de 2. E aí o senhor ouviu a voz do senhor falando, a Erin tem mais 2 filtros. Olha só, até tarefa pequenininha assim, o senhor está agora trabalhando com ela. Outro exemplo que ela deu aqui, ela falou, tome cuidado, o senhor falou para não deslocar a prateleira para muito longe, e ela fez isso e acabou que alguma coisa caiu em cima dela, sem machucar. Mas aqui ela está dando um exemplo que realmente o Senhor está chegando cada vez mais perto de todos aqueles que ele tem selecionado. Eu diria a noiva, mas não é toda a noiva, é a noiva sábia, aquela que ficou com ele, ficou atrás dele, criou intimidade com ele nesse tempo. Nesse tempo agora, teve outras que não, teve outras que recusaram o Senhor, recusaram o ensinamento do Senhor e foram procurar distrações em outros lugares. Teve muitas também que não entenderam o papel da noiva, apesar do Senhor ter trazido algumas pessoas para perto dele, para ter uma intimidade com ele. Muitas decidiram voltar de onde veio para procurar aprender do Senhor. Olha só, contrário, né? Não é muito melhor você aprender de onde ele te trouxe do que de onde ele te tirou, não é verdade? Então, aqui o Senhor continua. E ele também, ela saiu para fazer compra e tal, e o Senhor falou para ela que tinha coisa melhor na casa dela. E depois aconteceu que mais tarde, ela trabalhando na casa dela, ela viu então que esse item perfeito que estava lá com o Senhor tem mostrado. Então aqui é só para falar, e ela termina aqui, no entanto, eu quero que você compre isso, eu quero que você faça isso, o Senhor fala para ela, para provar a você uma maneira melhor e fornecer uma lição. O Senhor sempre quer ensinar através de lição, né? Lição, porque aí a gente não esquece, não é verdade? E aí, continuando aqui ainda, para os novos, podem ir aqui nos mistériosdedeus.com e bate aqui, tá? Onde fala História de Jesus. Você indo lá, você vai ver todas essas histórias do Senhor, que está escrito aqui, tá? Todas as histórias do Senhor. Então, continuando aqui, ela teve o primeiro sonho, e esse sonho é muito, muito interessante. Eu vou falar sobre isso na live, no sábado. Eu vou procurar outras passagens que ela tem falado. Olha que interessante é realmente esse sonho. Primeiro de tudo, ela disse que ela acordou bem cedo, uma batida na porta, e quando ela olhou pela janela e viu a lua era lua cheia e havia uma estrela brilhante à direita da lua. Olha só, gente, olha só, olha só, olha só.
esses planetas ou meteoros estão começando a aparecer, e essa estrela brilhante do lado da Rua que ela nunca tinha notado antes, e ela voltou a dormir por volta das 8 horas da manhã. Perceba bem, depois que ela viu essa estrela, o primeiro subsonho que ela teve foi o seguinte: ela estava olhando um grande mapa da costa leste dos Estados Unidos, que é ali do outro lado onde eu moro. Então eu ouvi uma voz estrondosa de um grande anjo gritar: preparação para o impacto. Então ela viu um objeto. Então isso aqui é claramente alguma coisa descendo do céu, um meteoro. E isso me fez lembrar um profeta já de Cuba, já uns 5 ou 6 anos atrás, que ele viu esse meteoro caindo do lado lá, e a costa leste todinha dos Estados Unidos foi inundada devido ao impacto que esse objeto teve no Oceano Atlântico. E olha só, essa é a segunda ou terceira mensagem. A outra que o Senhor tem dado para a noiva, ele também mencionou de uma pedra, de uma rocha caindo. Olha só, como nós estamos perto, gente. Uma vez que isso acontecer, a vida que a gente conhece mudou completamente. Principalmente para mim aqui nos Estados Unidos, mas o resto do mundo vai acompanhar, né? Porque vai mudar de uma maneira bem, bem grande mesmo. Continuando então, ela achou que era o furacão, mas ela sentiu que poderia ser outra coisa. E continuando aqui, eu fiquei muito triste em ler isso aqui, quando ela falou que os cristãos em países muçulmanos, mas especialmente no Afeganistão, agora estão sendo mortos por terem um aplicativo da Bíblia em seus telefones. Fiquei muito triste em ouvir isso. Quer dizer, a perseguição dos cristãos sempre aconteceu de uma maneira assim menor, seja o que for, na China e em outros países, mas há um aumento muito grande com isso, né? Muito, muito grande com isso. E ela tem falado aqui que, onde é que é esse lugar aqui? No Afeganistão, o Talibã informou aos residentes que quem deve marcar sua porta com um X se houver meninas na casa com menos de 12 anos. Essas meninas são então dadas aos talibãs como prêmio. Olha só as trevas aqui. As garotas de menos de 12 anos são entregues a esses bandidos, talibãs. E aqui fala, se for descoberto que a porta está trancada, provavelmente evitar que uma jovem seja levada. Toda a família é executada imediatamente. Então o que está acontecendo com os cristãos? Eles estão fugindo para as colinas. Meu Senhor, lembrai por favor de nossos irmãos e a dificuldade, meu Senhor, em nome de Jesus, que eles estão passando realmente. Então, continuando aqui, ela falou: Pai, o que está acontecendo na Afeganistão é tão horrível, por favor, você não vai ativar para que possamos ajudar essas pessoas oprimidas. Essa ativar é os remanescentes. O Senhor então ouve, o Senhor fala, Erin sobe, e o Senhor fala, os eventos atualmente no noticiário são apenas relatos superficiais. O Senhor sempre falou isso. Estes contam apenas com um nível de superfície por história de visão. Sua fonte descreve os verdadeiros eventos que ocorrem lá. No entanto, há muito mais nisso. E o Senhor fala mais sobre isso. Embora esses sejam os planos do inimigo, você não deve se preocupar. As coisas não são o que parecem, todavia. Muito cuidado se você gasta muito tempo em noticiários, viu? Você está vendo muita coisa que não é a verdade completa. O inimigo não abriu a fronteira com o Sul para trazer mão de obra barata dos países do Sul, como muitas vezes se especula. O Senhor falou não, em vez disso, observe com atenção quem está sendo autorizado a entrar aqui no sul do país. Muita gente acha que é gente barata, né, para fazer trabalho barato nos Estados Unidos. O Senhor fala, não. São terroristas e os responsáveis pelas matanças de centenas de cristãos, bem como por outros crimes. Esta é a formação do exército de guerreiros do dragão negro. Olha só, esses são os punidores. Olha só os que vêm entrando nos Estados Unidos já há um bom tempo são pessoas extremamente más, mas as pessoas estão no momento quietas até elas serem acionadas. Então ela fala que a notícia está nos dizendo que apenas um pequeno número de criminosos estão entrando. O Senhor falou, infelizmente, isso não é a verdade. Os relatórios não contam toda a história.
Lembre-se de que sempre há a turba que vem com o êxodo. Agora também haverá um êxodo em massa de uma terra estrangeira. Aqueles que estão vindo não são quem você pensa. Esses são os sargentos e generais que virão aqui para lutar em solo ocidental. Eles estão vindo aqui, estão armazenando as armas aqui nos Estados Unidos para uma guerra civil aqui dentro. Isso foi planejado e apontado. O inimigo sempre vem no meio de uma crise humanitária. Esse é o chamado tipo Clarim, pois ele usa isso como cobertura para que o realmente está acontecendo. Então, quando as coisas estão com muita bagunça, né, quando eles entram. E a nossa irmã fala, Els de Cuba, o senhor falou, isso inclui os que foram liberados. Olha só, o senhor falando tudo para ela o que está acontecendo, da prisão lá, os que foram presos na prisão estão sendo liberados, eles estão vindo para terminar o que foi iniciado há 20 anos contra a América. A paisagem agora mudou em todas as áreas da Europa, Canadá e até mesmo no México. Muitos estão descendo agora para os Estados Unidos ou já estão lá. Enquanto você teme o pior, os planos do inimigo são ainda piores do que você pensa. Olha só, o Senhor falando tudo para ela o que está acontecendo, ou que vem acontecendo. O Senhor continua. Este homem ainda não atingiu o poder total, então está falando de um homem específico, é o Senhor O. Ainda não é a sua hora, você precisa perceber que está sendo dito isso agora, para que, quando vir essas coisas, você entenda o que está por vir. Antes de falar mais, entenda perfeitamente que eu sou Deus sobre todas as coisas. Entenda que eu tenho um plano ainda maior do que o inimigo. Portanto, quando eu lhe der esse conhecimento, você não deve temer os esquemas do inimigo. Os filhos de Deus chamado por Deus para tarefa especial, o Senhor já falou várias vezes, gente. Não temam, eu estou com você. Assim diz o Senhor, em vez disso, fique em paz sabendo que eu estou com você e que meus planos são maiores e mais poderosos do que os deles. É por isso que há tanta velocidade em suas ações. Tudo está acontecendo tão rapidamente que ninguém é capaz de fazer nada contra isso. Como já lhe mostrei, é com uma pequena bola de barro no topo da colina. No momento em que ela atingiu o fundo, ela ganhou grande velocidade e com isso aumentou 100 vezes mais o volume, né? Ela vai descendo, vai aumentando. É o que está acontecendo hoje. Os acontecimentos estão acontecendo rápido, crescendo cada vez mais rápido, né? O Senhor continua, no entanto, vou nivelar a colina. Oh, glória a Deus, hein? Glória a Deus, o Senhor vai nivelar a colina. Posso mandar um vento forte e até fogo para mudar o momento. No entanto, e melhor ainda, farei algo em seus dias que você não acreditaria, mesmo que lhe dissessem. Glória a Deus, aleluia, são os filhos dele sendo revelados e mostrados ao mundo. Embora eu possa voltar vários milhares de anos, ou a mesmo algumas centenas de anos, vamos voltar somente 21 anos atrás. E 21 anos atrás enviei profecias, sinais e maravilhas aos meus eleitos. Isso foi antes do João, eu acredito. Com você, a maioria foi considerada louca por alegar que teve um encontro com Deus. Bem, você certamente se lembra do seu. E o Senhor continua aqui, chamei muitos que estavam com sono, convoquei meus mensageiros para virem com antecedência. Também enviei sonhos e visões. Eu então guardei um remanescente daqueles que não foram contaminados pelas falsas doutrinas do mundo. Olha só, um remanescente que não foram contaminados com o mundo, com as doutrinas do mundo. Em vez disso, eu os instruí sobre o caminho que deve seguir, enquanto você passou pela fornalha da aflição. Isso foi para o seu benefício, e todos nós, todos nós sabem, que eu estou lendo isso aqui, todos vocês vão saber o que é essa fornalha da aflição. Foi um tempo que o Senhor realmente peneirou, o Senhor trabalhou em você para o nosso próprio benefício. Enquanto você passou, eu já falei isso aqui já, o mesmo é assim, mesmo assim demorou alguns anos, olha só, mesmo você passando pela fornalha da aflição, demorou alguns anos para que você permitisse eu trabalhar com você. Olha o Senhor aqui de novo, o respeito e o amor que Ele tem por você. Ele não vai fazer nada em você se você não permitir. Então Ele sempre pergunta, você permite?
Você permite? Você permite eu trabalhar em você? Você permite eu te segurar? Você permite eu te segurar? E você tem que responder ele. Tem que responder. Para ele tomar uma decisão, né? O mesmo é verdade para alguns outros que agora entendem que estou fazendo algo por eles. No entanto, nenhum de vocês entende completamente. Sem remover o mundo, sem eu e ambições egoístas, fui incapaz de trabalhar plenamente com você. Agora eu posso, olha só, quer dizer, ele tentou trabalhar conosco enquanto estávamos no mundo e foi muito, muito complicado, porque a gente ama o mundo. Essa é a realidade. E agora que depois da fornalha e tudo nós afastamos do mundo, agora o Senhor pode trabalhar conosco, glória a Deus. Eu chamei o meu exército antes do 11 de setembro de 2001. Olha só, ele chamou o exército dele de remanescentes antes de 11 de setembro de 2001. Olha só, o momento que as torres caíram, este foi o começo de vários anúncios meus de que a terra, minha terra, deve retornar para mim. Glória a Deus. Eu dei a eles 19 anos para se arrependerem. Em vez disso, a terra era governada por aquele que jurou destruir meu nome e se levantar em meu lugar. Entre seu exército, ele é chamado de Mahdi, seu salvador. Esse é o anticristo e o escolhido. Ele tem um exército dele, vai falar um pouco sobre o anticristo agora, já que seu salvador nasce do caos, né? Os tiranos e tudo, né? Nascem do caos, né? Então, os de caos é seu amigo. No entanto, um plano foi estabelecido primeiro para se tornar culturalmente significativo e popular entre as pessoas. A mídia e outros falam muito pouco sobre seus problemas. Em vez disso, eles se concentram em suas grandes realizações feitas por ele mesmo. Olha só, ele já está começando a controlar o mundo já há um tempo. Coloca em prática para eles alcancem mais. Ele está falando do anticristo, superficialmente executou o principal terrorista, Osama Bin Laden, e ergueu um memorial na área da queda das torres. Ele então pediu à América que fechasse o livro sobre o passado e seguisse em frente. Olha só, isso era para diminuir o impacto do que ele havia acontecido naquele dia. Agora aconteceu que qualquer pessoa que falar sobre esses eventos será alvo. Com o passar do tempo, ele começou a aumentar a dependência da população em relação ao governo. Você só precisa voltar 80 anos de história para ver os padrões do mesmo espírito, ou seja, o nazismo. Ele fala que o Hitler começou a se associar com aqueles que odeiam meu povo e começou a brincar sobre removê-los publicamente. Ele plantou sementes que são o oposto do reino dos céus, incluindo ódio, discórdia, suspeita, pobreza, preconceito, inveja e outras sementes. Bem, o inimigo agora inclui os cristãos como um problema, porque eles falam contra a morte de bebês. Ele então mobilizou a mídia para ficar do lado dele. Olha só como o senhor está entrando em detalhe da história de tudo. É por isso que eu tinha de ler aqui para você, tem mais ainda. O senhor fala sobre ele, do anticristo. Ele também alinhou as várias agências de aplicação da lei, CIA, FBI, etc., e fez com que olhassem para o outro lado. Essas organizações, então, até incitaram alvos a comportamento criminalizados, até mesmo fornecendo armas para combinar com a narrativa da agenda. Ele, então, isso aqui, o senhor descrevendo o que o anticristo vem fazendo. Ele então continuou a fazer todas as coisas detestáveis a Deus. Ele usou um grande simbolismo e até mesmo as escrituras para zombar ainda mais de mim. Eu lembro muito bem quando na televisão falou mal das escrituras, quando falou das parábolas, da semeação das parábolas, o Sermão da Montanha. Eu lembro que ele fez essa gozação na televisão. Eu peguei esse falando isso. Se você olhar para as raízes, você encontrará por trás da migração síria. Ele testou isso usando a primeira migração para a Europa. Os que agora estão aqui foram instruídos a permanecer lícitos até que sejam chamados a não sê-lo. Quer dizer, muitos terroristas violentos estão quietinhos aqui nos Estados Unidos até serem ativados para começar a matança. Com isso, o passar do tempo, sua liderança deve ter
sua liderança teve que ser entregue cerimoniosamente. Isso foi apenas porque ele ainda está no comando. Sim, ele ainda está comandando nos bastidores. Ele ficou muito zangado com a ascensão do Bo. Você sabe quem que é o Bo, né? Ao poder e popularidade de seu povo. Em resposta, ele colocou vários obstáculos no lugar para frustrar seu poder e habilidade. Ele usou toda a medida do seu governo para removê-lo. Vocês sabem quem que é o Bo, né? Acabou de sair da presidência. No entanto, ele ainda não foi capaz de controlá-lo. Eu permiti a ascensão do touro. O ex-líder então ficou furioso com o povo por agora gostar do sucesso do Bo em tantas áreas. Em um ponto, o touro estava até mesmo concorrendo ao Prêmio Nobel da Paz e ele chegou a ganhar esse prêmio. O ex-líder sabia, olha só, o ex-líder dos Estados Unidos sabia que eu estava por trás de todos os sucessos do Bo, ou seja, do touro, a praga, a corona, então veio, olha só. Essa praga veio então a mandato deste anticristo. As máscaras foram então prescritas e as pessoas foram fechadas dentro de casas. Muitos então morreram. Durante esse tempo, os motins raciais começaram. Isso foi alimentado por informações falsas e mentiras. Este homem e sua esposa começaram então a falar contra a aplicação da lei. Qualquer pessoa com uma arma, e aqueles que voltaram no Bo, ou seja, no touro, eles então atacaram igrejas. Bem, o resto você sabe. Olha só os detalhes que nosso Deus está entrando. E a nossa irmã pergunta, ele está construindo seu exército agora? O Senhor fala, esta é apenas a segunda camada do que está acontecendo, que você não vê. Há muito mais. Agora o aumento da popularidade dos testes de origem genéticas não funcionou como eles esperavam. Eles começaram com um preço alto e depois tiveram o preço reduzido. No entanto, as pessoas ainda não estavam por trás disso. O plano então mudou para usar o teste da peste como um teste de DNA com marcadores. Olha só, de repente o senhor está falando aqui das vacinas, não estou muito certo, mas você vê, está falando aqui agora teste de DNA. O Senhor fala aqui, ele está procurando certas coisas. O Senhor fala sim, as tribos perdidas. Vocês sabem das tribos perdidas de Israel, né? No entanto, eles não os encontrarão. Agora eu poderei fazer você escrever por horas e preencher um livro sobre os planos do inimigo. Você já tem isso nos livros de história. Olha só, o Senhor tem muitos livros que são escritos, tá? Muitos livros em sua biblioteca. Novamente, este é o mesmo mal, o nazismo, que tentou remover o povo judeu. Isso agora foi expandido. Eles querem que qualquer pessoa com a cor de pele ou religião errada seja destruída. Este é um golpe contra mim. O Senhor fala, então, aqui o anticristo está armando coisas para vir contra ele e jamais terá sucesso. Eles farão qualquer coisa para atacar a Deus. No entanto, você não deve temer, pois suas almas são somente de Deus. Eu tenho a chave da morte e do Hades. Eu não. Portanto, eu então tenho, assim foi mal feito aqui, eu então tenho a palavra final, ou seja, quando você morrer, a sua alma volta para o Senhor, não há outro. O Senhor continua aqui. O Senhor fala aqui, o Pai, quando permitirá os seus milagres, o Senhor fala, Erim, não se preocupe, quero que você entenda que eu estou no controle total. Quando o inimigo perde o controle, ele fica com raiva. Ele está com raiva de mim porque prevê o meu exército. O exército de Deus será enviado em breve. Glória a Deus e aleluia. Aqui está, o Senhor está falando de você. Você está muito em breve a ser chamado. Ele enviou ondas de medo de várias formas. Aqui é uma das razões que eu não ponho nesse canal aquele mundaréu de coisa de YouTube, isso, aquilo, outro, peste, isso, aquilo, a doença causa medo em todo mundo. Esse não é a razão que o Senhor não quer que a gente
faz esse tipo de coisa para ficar dando medo em todo mundo, né? O Senhor continua aqui e fala, porém, eu sou Deus que ele teme, meu poder é maior e também será o meu exército, glória a Deus e aleluia. E eu disse tudo isso para que você não se envolvesse muito com os eventos de níveis superficiais nas notícias. Olha aqui, então, o Senhor está falando para você, não gaste muito tempo nas notícias, você não está vendo a completa verdade. Ou verdade de qualquer forma. O Senhor continua, é bom para o momento certo, mas realmente não é verdadeiro ou útil que você lê nas notícias, a não ser para criar medo e o desejo de um Salvador. Olha só, muita coisa que circula em muitos canais, em muitos YouTubes, em muitos sites, para causar medo. Deixa com medo as pessoas. A maioria não está olhando para mim. Olha só, a maioria não está olhando para mim. Em vez disso, eles olham para este ex-líder e outros políticos. Agora, as armas que foram perdidas no exterior estão definidas para vir aqui para ativar um exército governamental formado por terroristas. Quando este ex-rei assumir o seu assento novamente, ele estava falando aqui do eu não posso falar o resto do nome dele, que ele está então, aquela quantidade de armas que foram perdidas no Afeganistão, vai ser um jeito de ser enviada para esse país para armar os terroristas que aqui está, porque quando esse subir na presidência, ele vai usá-los. O que está acontecendo no exterior é o mesmo exército vindo para cá. Olha só. Aquele povo, tudo que você vê na televisão lá, vai tudo vir aqui para os Estados Unidos. No entanto, eles devem primeiro remover o poder de lutar, incluindo armas, alimentos, suprimentos e outras coisas. Então, esse tipo de coisa está chegando, né, gente? Comida, alimento, suprimento, essas coisas, tudo está chegando. Vai chegar uma crise muito grande aqui antes desse povo começar a fazer essas coisas. O inimigo quer cristãos e judeus, mas na verdade querem remover toda a tribo perdida, incluindo todos os remanescentes. As Bíblias também serão removidas. Muitas vezes o Senhor já tem falado isso, várias e várias vezes. O inimigo não só quer as 12 tribos perdidas de Israel, mas eles estão atrás dos remanescentes e da Bíblia. E o Senhor fala, por favor, dê-lhes boas notícias. A nossa irmã fala, olha aqui agora, então, a boa notícia de seu Deus para você. A boa notícia do seu Deus para você. Ele sorrindo falou, a boa notícia é que eu estou apenas começando. Glória a Deus, aleluia, né? Aqui está seu Deus, né? Então, quando tudo parece perdido, quando tudo está queimado, tudo está arruinado, desacerado, isso, aquilo, outro, o Senhor fala, eu estou agora começando. Há muita coisa boa vindo aí com grande poder, dá alegria ao mundo. E ele fala que eu entendo que seja assim, no entanto, você não deve se preocupar porque eu estou aqui e meus planos são maiores. A colheita está próxima. Olha só, gente, olha só, glória a Deus, aleluia. Está muito próxima a colheita. E eu fico muito triste em saber que há uma quantidade enorme de gente na igreja que a única coisa que eles querem é o arrebatamento. Eu fico muito triste em ver isso. Muitos cristãos, até mesmo pode-se falar, a gente na noiva, que ora e chora, e porque todos querem um arrebatamento. Não é esse o plano de Deus. Há um trabalho a ser feito aqui na terra. Eu vou falar mais sobre isso depois, quando eu falar sobre a noiva nesse sábado. Quem são as noivas tolas? Continuando aqui. O Senhor falou, lembre-se de que é mais escuro antes do amanhecer e não mais claro antes do amanhecer. Eu estou em você e estou com você. Antes eu vim em amor, mas agora eu venho em amor, como também em verdade. Glória a Deus. Eu darei a palavra final e minha verdade reinará. Você não tem motivo para temer, porque eu estou com você. Eu tenho preparado meus vasos do templo e você derramará água viva. Enquanto isso acontecer, meus anjos derramarão ira
sobre as terras. Por um tempo evitei sacudir o chão e o número de tempestades. No entanto, agora adicionei terremotos nas montanhas e rios com inundações. Para aqueles que clamam por mim, eu os salvarei. Para aqueles que me amaldiçoam, eles serão consumidos por suas próprias palavras em sua boca. Olha só, o Senhor está voltando. Agora não se preocupe, continue em seu curso. Eu amo você. O Senhor tem um plano para fazer e o sonho acabou e Ele vai fazer esse plano. Glória a Deus e aleluia. Nós estamos realmente muito perto de ver um mundo totalmente mudado às caras, né? Porque agora estão mudando no escuro, nos bastidores, né? A gente vai ver isso mudando perante os nossos olhos. Perante os nossos olhos. Fiquem na paz do nosso Senhor, nosso Deus. E que maravilha é realmente nosso Deus e as coisas que Ele vem mostrando para nós. Então, até a próxima, gente. Fiquem na paz, no amor e na verdade do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel e verdadeiro em tudo que Ele faz. Venha, meu Senhor, venha, venha. Fiquem na paz, gente. Tchau, tchau.